Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. Meu amigo, minha amiga da TV Ara, a revitalização da Santa Casa tem merecido esforços de um grande time. Um time que tem a liderança do provedor Walter Cury Rodrigues. Mas causa preocupação o número elevado de AIHs, autorização para internação hospitalar de posse da Prefeitura de Araraquara. Está começando com esse ponto de reflexão. Mais um programa e de número 85. O programa de hoje coloca em destaque a criatividade, a determinação, o cérebro privilegiado do ex-ferroviário e empresário Joaquim Luiz Carati. E tem um ditado para os jovens que quando você concentra e você quer que seja o que for, se você quiser ser presidente da República, mesmo que você é analfabeto, de pai e mãe, e não gosta de estudar, você consegue ser presidente da República, está provado. O protagonista da história, Luiz Carati, vai focalizar aspectos interessantes para quem deseja vencer na vida. A família reunida deve prestar muita atenção. Trata-se de uma aula de experiência criativa. Começaram a chegar as primeiras crianças. Eu tive um trabalho muito sério comigo. Eu queria levar todo mundo para minha casa. Então, era tão grande, era tão prazeroso você chegar àquelas crianças que eu precisei até arrumar um psicólogo para mim, que não era para mim aquilo, que eu tinha que tomar conta dele por um certo período. Mas foi difícil, porque o amor é muito grande. O último programa. A repercussão que garante uma audiência crescente e qualificada. No último programa, trajetória ímpar, especial de Antônio Clóvis Pinto Ferraz. O prefeito em exercício comentou a relação com o jornalista, mas separou o comentário do profissional da atitude afetiva, da amizade. Nenhuma hipótese pode atingir a relação da dignidade entre duas pessoas inteligentes. Coca Ferraz, de uma maneira notável, separa o amigo do profissional jornalista. Alguns, no entanto, confundem os papéis e se esquecem de que o jornalista tem o povo como patrão. E, no caso, o amigo é alguém que se guarda no peito. Agradecer você por essa oportunidade. Eu tenho uma grande admiração por você. Gosto de você. Claro, tivemos aí, como o homem público que fui, né, e que sou no momento, tivemos aí alguns desentendimentos mais naturais, mas no campo, nada no campo pessoal, no campo jurídico, né? Então quero agradecer essa oportunidade e desejar muito sucesso para você, tanto no Jornal de Araraquara como no seu programa aí na TV Ara. Parabéns, muito obrigado. A imprensa, vista como anunciado pelo Coca Ferraz, é pilar da sociedade e colabora para grandes transformações vividas numa comunidade. O Colégio Progresso de Araraquara está concluindo o mês de aniversário, 89 anos dedicados à educação. A diretora Liliana Serafim, que faz um trabalho extraordinário junto com todos os demais integrantes daquela grande família, está na tela. Todo aniversário traz muita alegria, mas também pede um bolo. Na quinta-feira tivemos a alegria de, junto com todas aquelas pessoas que participaram da nossa festa de aniversário, cortar um bolo, cantar parabéns e agradecer a todas aquelas pessoas que fazem parte desta história de 89 anos. E fechando estas comemorações de aniversário, neste domingo, logo pela manhã, às 8h30, saindo do Parque Infantil, vindo até aqui à frente do colégio, onde teremos o sorteio de brindes, incluindo várias bicicletas, triciclos para as crianças pequenas
e juntos poderemos tomar um suco, comer uma fruta, sempre muito saudável e vivendo esse momento com muita alegria. Por isso nós convidamos a todos que quiserem participar, todos os que já fizeram a sua inscrição, que lembrem-se, e quem não fez a sua inscrição, pode ir lá no Parque Infantil fazer a sua inscrição para concorrer aos brindes que nós temos aqui no final. Todos são convidados e será uma alegria muito grande termos a presença de vocês no nosso passeio ciclístico. As mais da semana. As fotos e legendas estão nesse final de semana no Jornal de Araraquara. A fotografia de mais um período. Coca Ferraz, prefeito em exercício, esteve na Secretaria da Agricultura do Governo de São Paulo a fim de assinar prorrogação do projeto Hortalimento, que visa fornecer mudas de hortaliças para assentados e pequenos produtores. A Prefeitura de Araraquara faz leilão de máquinas e sucatas arrecadando R$ 187 mil. Exatamente 73% acima da previsão. Uma limpeza que deu um lucro danado. As merendeiras participaram de uma palestra e debate patrocinados pelo Amor Exigente, uma instituição extraordinária representada pela Maria Lúcia Gil. Acordar para a vida, o tema. Pela quarta rodada do Campeonato Paulista Masculino de Basquetebol Sub-19, Aba Fundesporte superou Franca 71-68. Um resultado excelente fora de casa. Espetáculo circense inspirado em A Vida é Bela com Circo do Asfalto, neste sábado às 20 horas em frente ao Teatro Municipal. Integra a virada cultural com 2 palhaços que se veem no meio de uma guerra injusta e sem propósito. A cidade, neste final de semana, está superlotada de espetáculos de qualidade e de graça. O governador Geraldo Alckmin lança programa São Paulo contra o Crime. Contrata mais de 5 mil servidores e anuncia prêmio ao policial que ajudar a diminuir ilícitos penais. É um bom começo, porque a vida está por demais banalizada. O secretário José Roberto Cardoso, Ciência e Turismo, e o vereador Jair Martinelli acertam detalhes com Aras Dois Irmãos para realizar uma etapa do campeonato de hipismo aqui na Morada do Sol. Viradinha Cultural é um acantonamento na Casa da Cultura Luiz Martinez e Teatro Wallace para crianças de 7 a 10 anos. As inscrições esgotadas. Orfanato Renascer realiza 6 de junho, às 20 horas, no Salão Multiuso, palestra com 2 renomados profissionais, professor Marins e o professor Polito, araraquarense. Ingresso custa R$ 25. O prefeito em exercício, Coca Ferraz, o vereador Chediek, a prefeita de Américo, Cleide Berti, o prefeito de Rincão, Dudu Bolito, além de outras autoridades, recepcionaram o secretário de Relações Trabalhistas, Aparecido Brusarosco. Ele veio para o lançamento da Frente de Trabalho com 300 vagas. O prefeito Coca e secretário Porsani, além de outras autoridades, realizaram um ato público de proteção à criança e adolescente no Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra a Infância. O secretário da Educação, Nino Mengatti, e coordenadora Arari Marquesi representaram Araraquara na reunião dos dirigentes municipais de educação, Undime. Edna Martins, vereadora que repercutiu o combate à homofobia, afirmou que a união de forças para o enfrentamento é urgente, tendo em vista acabar com o preconceito. O secretário Cardoso lança programa Brasil Mais TI nas faculdades Logatti, com a presença de Sérgio Esgobi, representante da Brascom.
Dentro de meio minuto, a palavra esperada do protagonista da nossa história, Joaquim Luiz Carati, diretor-presidente da fábrica de pistões Rocati, tem uma mensagem especial para quem deseja vencer na vida. Só um instante. Páginas online, vídeos e TV na plataforma Tríplice que valoriza anunciantes. Jornal de Araraquara, comprometido com a aspiração popular. Carati, como a gente disse, ele tem muita história para contar. E a gente gostaria de começar pela sua infância. Nasci, propriamente dito, na usina Tamoio, aqui em Araraquara. E comecei... Minha avó tinha uma loja na esquina na 4 com a Bandeirante, em frente ao grupo da Rua 4 ali. E ali começou as minhas primeiras lembranças de vida. Com 4 anos de idade, eu fui colocado para frequentar o parque infantil e já fui convidado para cantar no parque infantil. E lembro de, nessa época, ter cobrado um cachê. Com 4 anos de idade, eu queria uma cabrita para cantar lá na festa, senão eu não iria cantar. E meus pais, pobrezinhos, mas prometeram, talvez, contando com as benesses da minha avó, concordaram de me dar uma cabrita e eu já cantei lá, vestido de soldado, lá cantei Asa Branca e ganhei a cabrita. Já naquele tempo eu tinha um espírito de construção, de fazer casinha, de fazer fazendinha, de fazer boizinho de chuchu e aquela vontade de fazer de tudo. Mais tarde frequentei o grupo da Rua 4, com uma dificuldade violenta. Acabei o 4º ano e tirei a nota mínima que possível para passar. No caminho de casa, já, no lugar dos 55, coloquei um 7 na frente para ficar 75. Raspei com a gilete. Tomei uma surra tremenda. Que naquele tempo você não podia prender seu pai, não podia dar parte do seu pai para ele preso, né? E tomei uma surra das boas. E daí para frente eu tinha aquela vontade tremenda de trabalhar. Eu queria trabalhar com caminhão, mas eu tinha apenas 10 anos de idade. E meu pai pediu para uma irmã dele, da Casa Lima, mulher do Demerval Lima, que me arrumasse um trabalho em algum lugar. E ela me procurou lá nos Irmãos Manuel e me conseguiu uma vaga nos Irmãos Manuel para trabalhar. E eu comecei a trabalhar de calça curta lá, com apenas 10 anos e meio de idade. E me apaixonei pelo torno. Eu vi o torno cortando aço com aquela facilidade, eu fiquei encantado com aquilo. E o Manuel, José Manuel, ele ficava até tarde fazendo contabilidade lá, ele e o Antônio. E eu ficava no torno, virando o torno com a mão, porque eu não ia ligar sem ordem dele, eu ficava virando com a mão e torneando, para ver se ele mandava eu ligar. Mas ele não mandava. E toda tarde ele ficava até 7 horas, eu ficava lá com uma fome tremenda, e ficava das 6 até 8, 7, virando um torno com a mão. Até que um dia eu vou arriscar e vou ligar. Liguei, aquela barulheira tremenda, ele não falou nada, eu fiquei torneando peça. Nossa, eu me encantei com aquilo, eu sabia tornear peça. O Joaquim Luiz Carati foi aluno da Escola Profissional Ferroviária. Por uma causalidade do destino, o meu pai falou com Augusto Carneiro, que era professor na Escola Profissional Ferroviária, e arrumaram um jeito de eu entrar. Eu tinha pavor de estudar, pavor, porque no grupo, como eu era muito pobre, ficava lá na turminha do fundo lá, a professora, volta e meia, quebrava uma régua na minha cabeça, porque ela me perguntava o que era uma ilha e o que era um lago, e eu não sabia que uma ilha era cercada de água por todos os lados, e o lago era
cercado de terra por todos os lados. Eu não sabia fazer essa distinção. E ela perguntava todo dia eu tomava uma reguada na cabeça e não aprendia essa simples regra. Então eu me considerava, por causa de ter apanhado tanto lá no grupo, que ser burro. Eu não tinha capacidade de aprender. E fiquei com aquilo na cabeça, tinha medo da escola. Eu queria trabalhar mesmo. Aí meu pai arrumou essa história para mim fazer o vestibular na escola profissional. E eu fui, tenho certeza que Augusto Carneiro, que foi meu amigo até a morte, deve ter facilitado para mim e eu acabei me formando. Com honra, porque eu era o primeiro da classe. Eu comecei no primeiro ano tirando 10 em tecnologia, todas as minhas notas em tecnologia eram 10. Exame, tudo 10. Tive uma felicidade que a escola profissional tinha um currículo muito bom, importado talvez dos ingleses quando instalaram as ferrovias aqui, e criaram esse currículo que era para servir, criar profissional para dar conta de fazer aquelas máquinas a vapor, cuidar daquilo tudo. E eu peguei uma época áurea, em que o mundo estava deixando as máquinas a vapor e se transferindo para locomotiva elétrica, locomotiva diesel. E nessa transição, eu sabia tudo de tecnologia. Eu sou capaz de construir uma máquina a vapor. Eu tenho tudo na cabeça, os nomes das peças, como que funciona, tudo. E eu conheci, dentro da Estrada de Ferro, tudo quanto foi tipo de maquinário. Isso também me deu um conhecimento. E essa escola profissional tinha curso de desenho, matemática bastante avançada, que talvez o meu filho em engenharia não tenha a facilidade que eu tenho para lidar com matemática. Tinha curso de francês, tinha curso de inglês, é absurdo, mas ela tinha física, química, então essa escola profissional foi realmente muito boa. E tinha um currículo de 8 horas por dia, 3, 4 de prática e 4 teórica. Então os formados ali na Estrada de Ferro, na escola profissional, eram profissionais de ponta. E eu me formei simplesmente em primeiro lugar. Carati, que pena, né? Conseguiram acabar com a escola profissional ferroviária. É lamentável, lamentável. E agora a gente procura sempre alguém que estimule o ensino técnico, como o FATEC e outras do gênero. A vida é de inspiração e transpiração. O São Bento, em 2 palavras, faz uma pregação: reze e trabalhe. Não basta sonhar, você tem que trabalhar, você tem que correr atrás do seu sucesso. Sobre a escola ferroviária, é sempre bom, oportuno, pertinente, é tempestivo dizer, era uma forja de mestres, de grandes especialistas, profissional e industrial. Ambas, inclusive, mantinham educação física com o professor Rocha no antigo Departamento de Esportes, onde hoje está a Industrial. Daqui a pouco, mais experiência de vida de Luiz Carati, o presidente da fábrica de pistões Rocati. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. Um cantinho de saudade. A imagem que mata a nossa saudade, saudade de milhares de pessoas. Trata-se do prefeito Rubens Cruz e seu fiel escudeiro, o médico Otávio de Arruda Camargo. Só para exemplificar, esta dupla iniciou o Parque Pinheirinho, essa beleza que ajuda a oxigenar a população de Araraquara. Saudade do Rubão e do Dr. Otávio. Nossa cidade é devedora de verdade dessa dupla extraordinária. Saudade, amigos. O Joaquim Luiz Carati se mostrou empreendedor logo aos 4 anos. O empreendedorismo está em suas veias, tanto quanto a generosidade no coração. Entrou como ferroviário, mas queria descortinar novos horizontes. Comecei aquilo,
era uma necessidade de querer construir, de querer fazer. Eu não pensava em dinheiro, eu queria construir, eu queria que alguém me conhecesse porque eu fiz uma coisa que realmente... Então, na Estrada de Ferro, eu formei na escola profissional e fui trabalhar na Chevrolet, retificar motor. Trabalhei 1 ano lá, retificando motor. Ali, em pouco tempo, o Bentinho era meu chefe, em pouco tempo eu dominei tudo que tinha naquela retífica. Embora, às vezes, causando algum erro, alguma coisa, e em que esses erros eu mesmo prontificava a sanar financeiramente. Uma vez eu matei um motor e propus, eu vou pagar, em 10 meses você vai descontar e eu vou pagar esse motor, porque eu errei mesmo, confesso que errei e paguei. Não fiquei revoltado por isso, tinha orgulho, inclusive, de ter pago com muita dificuldade aquele prejuízo que eu causaria para a retífica do Graciano. Nesse instante que chegou o final do ano, apareceu uma vaga para mim. O cardeiro falou para meu pai, olha, você pode trazer seu filho aqui que eu vou arrumar uma vaga para ele aqui. E eu saí do Graciano ganhando um salário de maior, um salário mínimo de maior idade, e fui ganhando na Estrada de Ferro um salário mínimo de menor. Foi muito bom, porque na Estrada de Ferro eu aprendi demais. Eu tinha matéria-prima à vontade, tempo à vontade, porque naquela Estrada de Ferro, né, eles diziam que o dinheiro era fabricado pelo governo, que você nunca iria para a guerra, porque você trabalhava para o governo, porque você... E aquilo, ninguém trabalhava e ganhava, mas eu não. Eu vendo tudo isso aí, eu falei, eu vou aproveitar todo esse tempo aqui. E eu comecei a comprar a hora na Estrada de Ferro e fazer peça para vender na cidade. E o primeiro invento que eu fiz foi máquina de vulcanizar pneu de... Essas maquininhas que tem aqui, uma resistência, eu falei que isso aqui eu vou fazer. Eu fiz umas 10, 12 daquilo lá, não rendia volume porque eu não sabia como vender isso, eu não tinha um cara para sair vendendo. Essa parte comercial eu não tinha. Aparecia muita gente atrás de mim para fazer pistão de motocicleta antiga, tal. Então eu fazia um para outro, e começou isso aí, mas eu fazia na marra de um tarugo, pegava um tarugo, usinava inteirinho e tal, e essa dificuldade toda. Um belo dia eu pensei de olhar bem aquilo e fabricar aquilo. Se eu fizer sincero, já está vindo 3 por mês, 4 por mês, e eu tinha todo aquele pensamento de como industrializar. Comecei a olhar numa peça e fiz uma ferramenta para fazer aquilo. Peguei uma forja a carvão, porque naquele tempo era uma dificuldade tremenda, pus um canecão, construí um caneco de ferro, joguei pistão velho lá dentro, fui virando aquilo até derreter aquilo, joguei na coquilha e fundiu a peça, fundiu bem, só que não desmontava. Não desmontava e eu fiquei pensando por que não desmontava, que não sei. Eu fui forçando até arrebentei a ferramenta, tirei e fiquei com o pistão. O pistão saiu. Mas eu falei, eu vou arrebentar uma ferramenta por vez, nós teremos muita dificuldade com construção de ferramenta. Aí eu comecei a pensar e cheguei à conclusão, eu não desmontou porque eu deixei contrair. E como a contração do alumínio é muito grande, você vê, ó, a natureza contribuía. A escola profissional que eu tinha me falava, a teoria que eu tinha me ajudava. Falei, o alumínio contrai muito mais do que o aço, contraiu, fechou, prendeu o aço. O que eu tenho que fazer nesse caso aqui? Eu tenho que fazer isso aí e desmontar rápido, antes dele contrair, quando ele ainda está começando a querer solidificar. Então, fundi uma, fui lá e construí outra ferramenta, porque eu arrebentei a primeira. Construí outra ferramenta, desmontei e desmontou. Joaquim Luiz Carati é naturalmente um professor, um mestre que domina a tecnologia nos variados segmentos, a cabeça sempre privilegiada que borbulha criatividade buscando a construção de bens e serviços. Joaquim Carati, protagonista da nossa história, volta já. Enquanto isso, um toque sobre a Santa Casa de Misericórdia.
esta acolhedora casa centenária que tem uma considerável quantidade de AIHs, autorização para internação hospitalar, represada pela Prefeitura de Araraquara. Vamos ouvir o depoimento do deputado Edinho Silva. No caso da Santa Casa de Araraquara, a Santa Casa, no meu entender, saiu do seu pior momento de crise. Na minha concepção, o que precisa hoje é que haja uma melhor contratualização entre a Santa Casa e o município, para que não haja AIHs represadas, ou seja, para que aquilo que o hospital fatura, é natural que você tenha um período de represamento, porque para quem está nos vendo em casa possa entender. Cada procedimento que a Santa Casa faz, a Secretaria Municipal de Saúde tem que auditar para saber se esse procedimento está correto, se o valor é aquele mesmo. E essa auditoria depois, né, o relatório dela é repassado para o Ministério da Saúde. Tudo isso, Polese, são recursos que, entrando na Santa Casa, eu não tenho nenhuma dúvida, se ela resolver o problema dela com a Prefeitura, que no meu entender isso é grave, se ela resolver esse problema, a Santa Casa vai ser o melhor hospital SUS de toda a região num prazo de 5 anos, e você pode me cobrar isso. Dentro de meio minuto, continua a vida do empresário Carati, o criador da fábrica de pistões Rocati, que conseguiu enfrentar empresas internacionais desse valioso e complexo quilate técnico. Mas a Prefeitura, aqui para deixar um recado patenteado e reprisado, a Prefeitura não pode deixar de pagar as AIHs que deve para a Santa Casa de Araraquara. Afinal, o hospital precisa de grana para continuar oferecendo excelente serviço à coletividade da região de Araraquara. As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura 33362022. E agora um toque afetivo, saindo de dentro do peito, especialmente para o pai Luiz Carati. Carlos Roberto Carati tem uma mensagem especial expressando-se em nome das irmãs Rosana e Adriana. Meu nome, em nome das minhas irmãs, pai, eu gostaria de deixar um forte abraço e parabenizá-lo por tudo que você construiu até hoje. Hoje a nossa empresa é fruto da sua inteligência, da sua dedicação, do seu trabalho. E isso nos engrandece, nos enobrece muito viver ao seu lado todas essas conquistas que você teve até hoje. Parabéns, pai. O Luiz Carati, desde muito cedo, morou sozinho e o cérebro em constante atividade, canalizando energia criadora. Morava na Rua 5, numa casa alugada, sozinho. E ali na 5 eu fiz um galpão no fundo do quintal, eu consertava bicicleta, ferro elétrico, essas coisas, e fazia pistão assim, fora de linha para um. O meu nome chegou em São Paulo, porque tinha um quitandeiro ali na Rua 4, na esquina da Cristóvão Colombo, e esse rapaz que tinha uma quitanda ali, a irmã dele casou com um camarada em São Paulo, um nordestino lá, e esse nordestino tinha uma fabriqueta de pistão, bem pequena, e ele falou de mim. Esse cara veio de lá aqui para me conhecer. Chegou aí, perguntou se eu poderia fazer coquilha para ele fazer pistão. Eu falei, faço. Então, quanto você me cobra para fazer essa coquilha? Eu olhei assim na coquilha, eu ganhava, por exemplo, R$700 por mês. No dinheiro de hoje. Um salário mínimo na Estrada de Ferro. Aliás, o que eu nunca ganhei, minha carteira existe até hoje, eu nunca consegui um emprego para ganhar mais do que o salário mínimo. Quando eu saí da Estrada de Ferro, eu saí ganhando um salário mínimo, parênteses. Eu falei, olha, eu vou te cobrar R$5.000,
E quanto tempo você faz isso aí? Eu falei, você pode, sábado que vem tá pronto. Ele estava acostumado a pagar 20, 25 e esperar coisa de 3 meses, 90 dias, ou 4 meses e tal. Quando eu falei que ele podia vir buscar no sábado, eu senti que ele se alegrou. Eu falei, puxa vida, eu meti a faca e ele se alegrou ainda. Ele falou, tá bom, sábado que vem eu venho buscar. Eu falei, só tem uma coisa, eu só trabalho à vista, você vai vir buscar, você tem que pagar, eu não faço nada fiado. Tá bom. No sábado ele apareceu, a ferramenta estava pronta, lá bonita, bem caprichadinha e tal. Nossa. Aí eu falei, ele vai querer levar com cheque, eu vou falar que não. Aí ele depenou lá, 5 mil. Era um dinheiro para mim, era a mesma coisa que você receber meio ano à vista. Imediatamente ele quis falar, olha, eu trouxe mais outra aqui para você fazer, um pouquinho maior. Vê que preço você pode me fazer essa. Eu já falei, não rateou na primeira. Olha, essa aí eu vou te cobrar R$ 7.500, porque vai muito mais material, muito mais mão de obra. Tá bom, pode fazer. Quando ficar pronta? Sábado que vem. Aluguei umas horas na Estrada de Ferro. Existia sempre aquela conchava, porque eu era um funcionário muito rápido para fazer o serviço. Inclusive, isso gerava até desconforto lá dentro com os veteranos. E na outra semana eu aprontei a ferramenta e esse homem não veio buscar. E na outra ele não veio. E na outra ele não veio. E eu telefonava, e esse cara, naquele tempo, a telefonar para São Paulo também acha, historicamente, você sabe disso, né? Precisava esperar 12, 14 horas. Aí ele apareceu para buscar a ferramenta. Apareceu para buscar a ferramenta, pagou R$ 7.500. Bom, aí eu estava montado no dinheiro, né? Ninguém tinha televisão em Araraquara, já fui lá e comprei uma televisão à vista. Não tinha, nem passava, só chiava. Mas eu tinha, Auleixes era o nome da televisão. 15 dias depois ele veio com a proposta de eu ir para São Paulo, trabalhar, tomar conta da fábrica dele. Eu fui para São Paulo e ele foi me levar no Ipiranga para ver a fábrica dele. Vi a fábrica dele, uma verdadeira espelunca, um negócio retrógrado, para a época ainda era atrasado. Olhei e falei para ele, olha, aqui dá para mim triplicar a sua produção. Mas eu não venho para cá. Eu não venho. Se você quiser mudar a sua fábrica para Araraquara, tudo bem. E quanto você quer para isso? Eu falei assim, eu quero R$15 mil por mês. Não tinha ninguém aqui em Araraquara que ganhava R$15 mil. Não existia nem médico, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Porque eu ganhava 700. Aí ele me fez a seguinte proposta, vamos fazer o seguinte, eu te pago os 15 mil por mês, mas você tem que fazer uma coquilha por semana que você vinha fazendo. E eu vou exigir de você que você me triplique a produção. Hoje eu estou fazendo tantas peças por mês. Eu falei, combinado. Combinado, você pode mudar a fábrica para cá que eu faço, eu topo. Ali eu fiz grandes modificações no processo dele lá e realmente não só tripliquei, como passou uma produção violenta. Primeiro mês, eu que contratei todo o contingente de pessoas que tinha lá para trabalhar. E ele chegou, no dia do pagamento, pagou os caras. Mas não me pagou. Olha, você espera só um pouquinho. E eu, fazendo coquilha, fiz 4 coquilhas para ele. Segundo mês, ele não pagou os caras, não me pagou também. O comerciante da capital vai pagar o salário e comissões ao Joaquim Luiz Carati. Vai pagar, claro que vai, tem que pagar. Esperamos, é a justiça que determina. A resposta fica para o próximo programa, na semana que vem, na mesma sexta-feira e representação no sábado, como um seriado. Fica a expectativa de um grande capítulo do ex-ferroviário. O profissional criativo não pode ser injustiçado. Ele vai ganhar na justiça e vai receber tudo aquilo que tem direito. Vai receber a grana cujo processo tramitou no juízo trabalhista. Se receber o dinheiro, o que o Luiz Carati vai fazer? Como nasceu a fábrica de pistões do Rocate? Foi um passe de mágica ou fruto da lapidação de ideias alicerçadas na tecnologia de ponta? Não perca o próximo e último capítulo da experiência profissional
da vida do Joaquim Carati, do mergulho ao mundo empresarial deste homem predestinado a construir. E enquanto Joaquim Luiz Carati assina no nosso quadro O Sol da Inteligência, que aquece coração, gostaríamos de dizer que a vida do Carati, desse diretor-presidente da fábrica de pistões Rocati, que soube, com estratégia e seguimento desse complexo setor, soube enfrentar grandes empresários, inclusive internacionais. Uma vida riquíssima, uma experiência que não pode ser desprezada, razão pela qual nós não conseguimos cortar nada do que foi o pronunciamento do Carati. Assim, o segundo capítulo, para a semana que vem, fica para o encerramento desta explanação, mas ainda parcial, porque a riqueza de detalhes é enorme. Mas o Joaquim assina no nosso quadro de protagonista da história, porque ele, com justiça, é um grande protagonista. E a gente queria nesse dia especial, agradecer a Deus pelo espaço nobre. Muito obrigado de coração e até a próxima semana.